Eu vou estar conversando um pouco sobre ansiedade, sobre a minha ansiedade. Ela me afeta de várias maneiras, tanto emocional como física. Às vezes eu demoro para pegar no sono, que eu fico pensando, às vezes acordo no meio da noite, quando eu acordo de manhã eu fico pensando no assunto envolvido. Eu sinto também que eu fico mais acelerada, eu fico mais desatenta. As minhas emoções, elas variam muito. Às vezes eu fico irritada, às vezes eu fico mais chorosa. As minhas reações, elas me afetam dependendo do grau da minha ansiedade, do assunto envolvido. Bom, o momento que mais pega para mim é quando eu preciso de uma resposta de algo que não depende de mim. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu tenho uma festa que eu fui convidada, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso de uma folga, por exemplo, do meu trabalho, e nesse mesmo final de semana que eu pedi a folga, outras pessoas também pediram. Então é uma decisão que não depende de mim, depende de outras pessoas. E daí eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Fico pensando nos prós, nos contras. E quando é alguma decisão também que eu tenho que tomar, de alguma coisa importante, eu já fico pensando se a resposta, o que ela vai acarretar, quais são as consequências. Então, ela me domina dependendo do grau também, né, da decisão, do grau da situação. Eu percebi que não estava fazendo bem para mim quando começou a tomar a maior parte do meu tempo e do meu pensamento. Até então eu achava que era normal, que era meu jeito, mas quando eu comecei a perceber que eu deixei de viver um momento comigo ou com as pessoas mais próximas, eu deixei de caminhar com Deus, no esperar de acontecer aquilo no qual eu estou ansiosa, eu comecei a perceber que isso estava me afetando. Eu comecei a não conseguir descansar em Deus, né? Não conseguia esperar com paciência, assim como diz a palavra. Eu sabia aqui na cabeça, mas para agir eu não conseguia, a prática eu não conseguia. Eu vejo que como prejuízo eu acabei muitas vezes sofrendo sem necessidade, né? Muitas vezes eu sofri, eu chorei e no final deu tudo certo, não precisaria ter passado por isso. E a minha família, por conta do que eu disse, que eu acabava ficando assim irritada ou chorosa, então eu acabei de certa forma ficando mais introvertida, não me relacionando muito com eles, não tendo muita paciência, não me envolvendo muito com o dia a dia, com os afazeres de cada um deles. Cada vez que eu via que eu não conseguia superar essa ansiedade, eu me sentia mal, me sentia muito ruim. Eu tentava agir por mim mesma, sabe aquela coisa de ter pensamento firme, não, eu vou conseguir, vai dar certo, mas eu vi que eu precisava de ajuda, sozinha eu não iria conseguir. Eu percebo a ansiedade muito forte quando envolve a minha família, seja aqui na minha casa, com minhas filhas, com o Júnior, ou quando diz respeito aos meus pais, né, a minha irmã, sobrinhos, essas pessoas mais allegadas, né? Daí eu sinto que a ansiedade ela fica mais forte. Eu vejo que superar é um processo, né? Acho que primeiro de tudo a gente tem que reconhecer. Como eu disse, no início eu achei que era normal, que era meu jeito. Mas quando eu resolvi e decidi parar e dar uma atenção maior, ver os efeitos, os resultados que aquela ansiedade estava gerando em mim, eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, eu preciso tomar um outro caminho. Uma vez eu ouvi assim, que não adianta você querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Foi aí onde eu decidi aceitar o desafio do Rodrigo. Na mentoria, ele sempre comentava
da gente ter um tempo com Deus. Ou solitude, contemplação, estar lendo um livro. Mas eu sempre falava para ele, Rodrigo, esquece, isso não é para mim, eu não consigo. Inclusive já até estive pregando sobre isso, né? Falando que eu dei o exemplo que eu não era ligada a 200 volts, a 1000 volts. Então assim, era algo para mim totalmente fora de cogitação, eu parar. Foi aonde eu falei, não, eu vou tentar. Fracassei as primeiras tentativas, até que eu me vi lendo livro, acabando um, começando outro. Eu me vi sentada lá no meu jardim, contemplando a natureza, a criação de Deus. Eu me vi tendo tempo de solitude, de silêncio. E qual foi a minha surpresa? Que eu comecei a sentir falta quando eu não podia ter este momento com Deus. E eu comecei a perceber que a partir do momento que eu comecei a exercer, fazer esses exercícios, eu comecei a conseguir pensar antes de responder. Em todas as situações? Não. Como eu disse, eu não superei tudo. Mas eu fico feliz cada vez que eu consigo passar por uma situação e eu consigo já não responder de pronto. Eu fico feliz quando tem algumas decisões a serem tomadas que não dependem de mim e que eu consigo caminhar nesse universo do esperar. Caminhar junto com Deus, porque antes eu não caminhava, eu corria, porque eu queria que passasse logo, eu queria achar uma solução, eu queria que acabasse. Então eu fico feliz quando eu consigo deitar e falar assim, Deus, eu estou entregando nas tuas mãos essa decisão, essa situação, eu sei que não depende de mim. E eu consigo dormir e não acordo. Então eu comecei a perceber que aumentou a minha tranquilidade. Superei tudo? Não, ainda não. Mas uma outra coisa também que eu achei que me ajudou muito foi eu mexer com plantas. O Júnior, ele começou a mexer e me incentivou. E nossa, qual foi a minha surpresa também, que é algo que tem ocupado uma boa parte do meu tempo, tem me ajudado demais, é algo que eu tenho me apaixonado e tenho conseguido tranquilizar no momento que eu tô plantando, fazendo as mudas. Então isso tem feito muito, muito bem para mim. Eu tô no processo e sinto que Deus está trabalhando na minha vida em tudo isso. Afinal de contas, né, como a gente sempre fala no nosso grupo pequeno, nós estamos em obras, né, e eu tenho estado aberto para Deus trabalhar na minha vida.